mas também é um livro de ontologia, um livro de filosofia da linguagem, e eu não teria como falar sobre tudo isso, né? Então, e obviamente, ainda que eu tentasse, isso não substituiria a experiência única de lê-lo, né? Então eu queria falar, eu vou com isso tocar em algumas noções que já foram trazidas aqui, obviamente, mas eu queria falar um pouco daquilo que mais diretamente me tocou na leitura do Tikkun, né, que é no que ele contribui para pensar a falência da representação hoje, né, que é o tema ao qual eu tenho me dedicado. A contribuição para a guerra em curso parte da compreensão de que a metafísica ocidental, como dualista, se constitui por pares de dualidades que separam a vida da sua forma, para que essa última a represente externamente. Dessa fratura existencial da representação, surgiria um resto, a vida sem forma matável, que Agamben denominou vida nua, o alvo do biopoder. Mas, rompendo com o paradigma representacional, podemos afirmar o que Tikkun denomina forma de vida. Forma de vida é um conceito com uma longa trajetória no materialismo dialético, central também para o chamado segundo Wittgenstein. Forma de vida que em Tikkun aparece como imanência de sentido e de ordem, ou seja, como ruptura com a política como representação externa à vida. A nossa forma de vida é definida por nossos afetos, né, esse clinão, nossos grupos de afinidades, nossas inclinações. Com isso, se rompe com a separação entre o público e o privado, entre o político e o pessoal, todas essas dualidades, que são dualidades próprias da compreensão representacional do mundo. Então se trata disso, antes de tudo, de retomar um viver que não se separa externamente do seu modo de viver, como seria próprio a representação. Com isso, retomando-se esse viver, sair da metafísica ocidental das identidades, afirmar as multiplicidades. Mas então o que é a guerra? A guerra é em grande medida ontológica, na medida em que é o livre jogo das formas de vida. Mas a função do Estado moderno, nos diz Tikkun, sempre foi a de escamotear a guerra. Não anulá-la, o que seria impossível, na medida em que a guerra tem uma dimensão ontológica, mas escondê-la. Esse ato, o ato de fundação do Estado moderno, é então apresentado por Tikkun claramente como aquilo que ele é, ou seja, um ato de violência. Nesse sentido, como mais uma face da guerra que se pretendia esconder. Trata-se então de notar que o Estado moderno falhou em todas as suas formas e que hoje, enquanto império, a guerra se torna cada vez mais evidente. Então, o que é o império? É o modo no qual o Estado se mantém hoje. O império é a falência da representação na manutenção do Estado. De acordo com Tikkun, o Estado manteria a separação e a correspondência representacional. De um lado, o representante, de outro, o representado. E todas as outras dicotomias com as quais a metafísica ocidental sempre trabalhou. No Império não há mais tal separação, mas apenas porque só há Estado. O Estado, enquanto forma, não mais hipostasiada, invade e substitui a vida nos dispositivos, deixando delas apenas um resto, fazendo de nós todos seus agentes. Eu queria, sobre isso, ler um trecho. Por muito tempo, o dualismo ocidental consistiu em postular duas entidades adversas,
o divino e o mundano, o sujeito e o objeto, a razão e a loucura, a alma e a carne, o bem e o mal, o dentro e o fora, a vida e a morte, o ser e o nada, etc, etc. Isso posto, a civilização se construía como a luta de um contra outro. Era uma lógica excessivamente dispendiosa. O império, é evidente, procede de outra forma. Ele ainda se move nessas dualidades, mas já não acredita nelas. De fato, ele se contenta em utilizar cada casal metafísico clássico com a finalidade de manter a ordem, ou seja, como máquina binária. Por dispositivo, entende-se a partir de agora um espaço polarizado por uma falsa antinomia, de tal modo que tudo que nele se passa seja reduzível a um ou outro dos seus termos. Então, é uma falsa ruptura com o paradigma representacional. Por isso, o modo como o Império opera, permitindo assim a manutenção do Estado, será o espetáculo. A última possibilidade de um sistema esgotado. É interessante porque eu vim aqui em São Paulo no início do mês passado e dei uma palestra exatamente sobre isso. Eu não tinha lido ainda, tipo. Mas é o nosso partido imaginário. A trapaça final que torna ao mesmo tempo inatacável, porque falseia a imanência, mas ainda assim mais vulnerável, porque totalmente ausente de concretude. É aí que aparece o nosso partido invisível, para explorar essa fraqueza por todos os campos, em todas as frestas. O acontecimento, o ato concreto que é ao mesmo tempo potência e por isso cria sentido, espreita o império. Todo o trabalho do império é para evitar o acontecimento, nos diz Tikhon, por meio de seus dispositivos. As formas de vida não podem ser suprimidas. Elas são, no máximo, atenuadas. Se o império quer evitar o acontecimento, cabe a nós, do Partido Invisível, fomentá-lo, favorecê-lo. E é aí que o livro se torna fundamentalmente prático. Encenar nossa relação interna com o mundo, pois o que falseia o acontecimento pode muito bem suscitá-lo. O advento da guerra civil é sempre, evidentemente, um risco. Quem somos nós, o Partido Imaginário? O totalmente outro desse mundo espetacularmente apresentado a nós como sempre totalmente outro. Estamos assim em todos os lugares, suscitando os enfrentamentos. Eu queria ler um pouco sobre também o que é o Partido Imaginário. Eu acho que uma das partes mais potentes do livro. Todos aqueles que não podem ou não querem conjurar as formas de vida que os movem devem se render a essa evidência. Eles são, nós somos, os párias do Império. Existe, encravado em algum lugar em nós, o ponto de opacidade sem retorno, que é como a marca de Caim, e que preenche os cidadãos de terror, quando não de ódio. Maniqueísmo do Império. De um lado, a nova humanidade radiante, cuidadosamente reformatada, transparente a todos os raios do poder, idealmente desnudada de experiência, ausente a si, inclusive no câncer. São os cidadãos do Império. Então, a nós. Nós não é nem um sujeito, nem uma entidade formada, tampouco uma multidão. Nós é uma massa de mundos infraespetaculares, interterciais, com existência inconfessável, tecido de solidariedades e de dimensões impenetráveis ao poder. E então também são os perdidos, os pobres, os prisioneiros, os ladrões, os criminosos, os loucos, os perversos, os corrompidos, os demasiadamente vivos, os transbordantes, as corporeidades rebeldes. Em suma, todos aqueles que, seguindo sua linha de fuga, não se encontram confortáveis na tibieza climatizada do paraíso imperial. Nós é todo o plano de consistência fragmentado do Partido Imaginário. Esses somos nós. Os que suscitam onde se encontram o Tikhon, ou seja, o devir prático concreto do mundo com significação imanente.
ao mesmo tempo, portanto, uma comunidade, uma linguagem. Os que se constituem em máquinas de guerra, conspiram, se insurgem, e que prazer existe nessa insurgência? Esse é outro ponto importante do livro. O prazer da insurgência. O prazer de se afirmar enquanto forma de vida no Império. Contra nossos hostis. Nossa presença de mundo que repetidamente afirmamos. E aí, para terminar, eu queria ler só essa passagem onde aparece essa questão do prazer da insurgência. O terceiro nível é a insurreição, o momento em que a circulação dos saberes poderes e a cooperação das formas de vida em vista da destruição, gozo dos dispositivos imperiais pode se fazer de forma livre, a céu aberto. Diante dessa perspectiva, esse texto só pode ter um caráter de pura propedêutica, cruzando algum ponto entre silêncio e tautologia. Não, é isso, gente. Boa tarde. É engraçado esse modelo aqui, né? Ainda mais porque, enfim, eu estou me tornando meio funcionário da Casa Plana. Todo mundo você vem aqui falar alguma coisa. Pena que eu não ganho nada atrás disso, tudo bem. Mas eu acho que. Não, porque eu acho que, inclusive, assim, o prazer de estar com o Vinícius, com o Jônifer, alguns que eu conheci aqui também no lançamento do livro dele, aliás, muito unido sobre o Pasolini. E o Jônifer e a Camila, que eu sou muito próximo, assim, amigo, e quase todo mundo que está aqui também é amigo, a gente podia estar meio em roda conversando sobre esse texto como se fosse um grupo de estudo. E eu fiquei um pouco intimidado assim, com a fala do Jônifer e da Camila, porque eles são filósofos, né? Então, e minha leitura desses textos é sempre muito funcional, assim, tipo, muito. Não, funcional não é uma boa palavra, mas é muito instrumental. Quer dizer, eu puxo para uma utilização, não sei se talvez mais sociológica ou política. Então, no fundo, eu quero fazer 3 comentários muito rápidos e contar um pequeno episódio que eu vivi hoje, vindo para cá, que me remetem à leitura que eu fiz do livro Contribuição para a Guerra em Curso, do Tico. A primeira coisa que me interessa, e é logo no começo do livro, e o Jônifer falou um pouco sobre isso, é a noção de violência, né? Existe um texto muito interessante do Lapujade, onde ele retoma toda uma discussão sobre o que é a violência, qual que é o sentido da violência e tal. E a violência sempre foi um tema que me intrigou, que me chamou a atenção, no sentido de que eu sempre me deparei com ela de uma perspectiva moral, né? Quer dizer, sei lá, nos momentos de juventude, no meio punk, mesmo durante o início de uma militância anarquista, existia um discurso um pouco glorificante da violência que me incomodava. Eu não achava legal, era uma coisa meio macho, meio esquisita. Mas, ao mesmo tempo, por uma postura radicalmente anti-estatal, existe essa definição meio canônica assim, do liberalismo moderno, estabelecida, acho que pelo Max Weber, de que o Estado é um monopólio legítimo do uso da violência e sempre tem essa questão do legítimo. E aí, já que todo mundo leu, na página 27 tem uma glossa alfa, onde há um comentário muito interessante sobre a violência. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Ele diz assim, para quem tiver com o texto aí, é página 27. A violência é uma novidade histórica. Nós, decadentes, aliás, há um ar absolutamente nietzschiano no texto todo. Então, esse nós, decadentes, é absolutamente Nietzsche. Né? Nós, decadentes,
somos os primeiros a conhecer essa coisa curiosa, a violência. As sociedades tradicionais conheciam o roubo, a blasfêmia, o parricídio, o rapto, o sacrifício, a afronta e a vingança. Já os estados modernos, por trás do dilema da qualificação dos fatos, tendiam a não reconhecer senão a infração à lei e a pena que vinha para corrigi-la. Mas eles não ignoravam as guerras exteriores e, no interior, a disciplinarização autoritária dos corpos. Quase todo mundo está aqui leu Foucault, sabe muito bem o que é isso. Somente os Bloom, de fato, somente os átomos temerosos da sociedade imperial conhecem a violência como mal radical e único que se apresenta sob uma infinidade de máscaras, por tais das quais é vitalmente importante reconhecê-la para melhor erradicá-la. Na realidade, a violência existe para nós como aquilo que fomos despossuídos e de que hoje devemos nos ter apropriado. Quando o Biopoder começa a falar sobre os acidentes nas estradas, sobre a violência das estradas, e aí eu acho esse um momento muito interessante do texto, né? Ele chama a atenção como que violência vai qualificar um monte de coisa, um acidente vai se tornar uma violência. Compreende-se que na noção de violência, a sociedade imperial só designa sua própria vocação à morte. Ela forjou aí o conceito negativo por meio do qual rejeita tudo aquilo que nela é ainda portador de intensidade. De modo cada vez mais expresso, a sociedade imperial vê a si mesma em todos esses aspectos, como violência. É no rastro de violência que deixa por toda parte, que exprime seu próprio desejo de desaparecimento. Meio longo, mas importante. Por quê? Existe uma outra coincidência que me chamou a atenção no texto. O texto é de 99, que é precisamente o ano, que é o final dele, no 30 de novembro. A gente vai ter a primeira aparição espetacular dos movimentos anti-globalização em Seattle, impedindo tirar toda a imprensa mundial de maneira violenta a reunião do G8. E me parece que o Tikkun, esse texto do Tikkun, está bastante afinado com isso que vai ser chamado de movimento anti-globalização ou movimento por justiça global. E nessa espécie de retomada, digamos, mezzo-Foucaultiana, mezzo-benjaminiana, de crítica à violência, de crítica ao poder, de crítica à violência, eles vão retomar, o Jonathan já adiantou bastante aqui, o conceito de guerra civil. E esse meu primeiro comentário vem de encontro à ideia de que me parece cada vez mais que é necessário, eu concordo com a crítica ao civil, eu também teria toda uma discussão, mas como que é importante a gente retomar a noção de guerra, ou, melhor dizendo, a gente reivindicar a situação imperial na qual vivemos, de que, ao contrário do que a mitologia constitucional liberal, digamos assim, desde Hobbes e Kant, tentou nos dizer que é no Império, ou é sob o governo do Estado, que nos encontramos na situação de guerra de todos contra todos e não na ausência dele. Porque ele introduz, transformando cada um em policial, nos cidadãos diante do Estado. E aí é um comentário bem agamberiano, né? Todo cidadão num virtual terrorista, mas também todo cidadão no policial que pode ser o responsável pela morte ou a prisão de qualquer um. Eu iria mais longe, estava conversando aqui, que não é só a ativação dessas milícias, né? É o momento em que o próprio sujeito que ocupa esse lugar da representação política no Estado embarca no helicóptero e comanda uma ação policial ao lado de um miliciano, como fez o Fitzel há 2 ou 3 semanas no estado do Rio de Janeiro. E aí me veio, eu tinha já feito essa pequena anotação para comentar aqui, mas eu vou ter que acrescentar uma coisa que eu vi hoje de manhã. Eu estava indo até Suzano, eu desci na estação Suzano do trem e eu vi um grupo de uns 4, 5 jovens, 14 anos, 15 anos, e eles estavam com calças camufladas,
coturno e uma camiseta escrito assim. Eu fiquei aqui a fala inteira deles tentando lembrar o que exatamente estava escrito na camiseta deles, mas era alguma coisa como escola militar, preparação militar, uma parada desse sentido. E eu não aguentei, né? Eu falei, o que é isso que vocês estão vestindo, né? Tipo, não, é que a gente é de uma escola que nos prepara para concursos no meio militar, tipo, de bombeiros a componentes das Forças Armadas. Falei, tipo, tudo, exército, polícia militar, Aí as pessoas que tinham ido me buscar lá, eu ia fazer uma fala no cursinho lá em Suzano, eu virei para os caras e falei, cara, eu acabei de vivenciar isso, que porra é essa? E eu notei que no trem tinha muita gente com roupa militar e tal. E aí eles começaram a me falar, não, aqui é super comum, é uma cidade super militarizada, que tem bastante referência à polícia militar, aos militares e tal. E aí eu fiquei pensando, bom, o primeiro componente, né, dessa tentativa de apagamento da ideia de guerra, traduzindo isso, a ciência política, a filosofia política, as relações internacionais, sempre fica inventando um novo jeito de chamar a guerra, sei lá, guerra de quarta geração, estado de violência, guerras híbridas, guerra. Tudo bem, se você tem uma leitura muito romana, tipo, guerra é um conflito armado, público, justo entre duas unidades estatais. Tá, isso aí não acontece mais. Mas não acontece mais porque a gente está nessa situação imperial. Mas, ao sequestrar essa noção de guerra, sei lá, talvez a partir do comentário da Hannah Arendt no Home Revolution, que é um texto que eu tenho bastante problema, porque ela fala muito mal do Proudhon, né? Eu fico meio bravo. Ela opõe o federalismo proudhoniano ao federalismo estadunidense e diz que o federalismo estadunidense é mais legal. E aí eu sou uma pessoa incapaz de neutralidade. Então, não, mas olha que louco, né? Isso me leva ao segundo ponto, que é, na verdade, mais ou menos o segundo texto desse livro, que é bastante ressaltado pelo comentário final do George Agamben, né? Que só seria possível uma teoria do sujeito como teoria dos dispositivos. Ou seja, nós estamos num momento onde as nossas grandes lutas, pelo menos de um grupo significativo dos movimentos sociais, principalmente aqueles mais autônomos, estão se debatendo com a tentativa de impedir os processos de militarização das escolas, né? Enfim, talvez o grito mais repetido em qualquer manifestação deve estar sendo gritado agora na marcha da maconha, né? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. No entanto, essa militarização já está nesses meninos que eu encontrei no trem, na saída do trem, né? Na verdade, é um dispositivo capaz de produção desse cidadão polícia que coincide com esse soldado, cidadão que não é, né, como o soldado antigo. E aí, eu acho não, né? Na quinta-feira mesmo, lá na discussão sobre o antifascismo, eu já tinha dito isso. E agora você falando do problema da guerra civil, eu pensei, bom, de fato, o termo guerra civil talvez não seja um termo dos melhores por conta desse qualitativo civil. Mas, sobretudo, seria interessante retomar essa noção de guerra, mas agora não mais associada ou identificada com o Estado, o que me fez pensar no conceito que Foucault trata já no final da vida dele, de agonismo. Né? Quer dizer, uma luta contra o poder que não está orientada por uma teleologia final, né? Como tem no Que Fazer, por exemplo, do Lenin, ou mesmo quase toda a tradição socialista do século XIX, uma parte gigantesca do anarquismo inclusa aí também, né? Mas que nos levaria, ali no comentário também do Agamben, que eu acho bem interessante. Aliás, esse texto dele é maravilhoso, ele inclusive comenta o caso Karnak, que é quase esquecido,
que seria um agonismo contra exatamente isso que o Agamben sublinha no texto do Tikkun, que ele diz assim: aliás, creio que apenas se nos colocarmos desde a perspectiva aberta do Tikkun, como, por exemplo, a constatação da guerra civil permanente instaurada pelo Estado, é que certos fatos macroscópios dos países ditos democráticos nos quais vivemos adquirem seu sentido, que, de outro modo, permaneceria inexplicável. Quer dizer, é só entendendo essa coincidência entre uma teoria do sujeito como teoria dos dispositivos, produtora desse cidadão político, que nós poderíamos entender, vamos usar a imagem do momento, assim, mas o Bolsonaro, né? Quer dizer, por que ele não é ele? Ele é uma espécie de resultante de um trabalho longo de produção desse sujeito que se filia ao Estado como um soldado, no caso, como um cidadão, e porque a constante ameaça de um endurecimento do regime, a qual eu vivo afetivamente em vários momentos, por exemplo, na semana da cartinha anônima, eu podia ter certeza que ia fechar o regime, que os milicos iam falar acaba com o Centrão, acaba com o STF e tal, mas coisas que a gente vive quase no campo afetivo, mas que justamente não precisa, porque é toda essa mobilização dos dispositivos de segurança que qualificam para mim a segurança hoje, que qualificam para mim a democracia hoje, o que faz a democracia que a gente vive uma democracia securitária, é que a gente poderia ultrapassar e, retomando essa noção de agonismo junto com um acontecimento histórico que coincide com a publicação do Tikkun, que é a batalha, que ficou conhecido como Batalha de Seattle, e aí é muito interessante, né, como que na retórica militante sempre se usa palavras alternativas à guerra, né, batalha, luta, né, mesmo em inglês se usa mais struggle do que war, né, então o que seria então essa possibilidade do completamente outro que não o Blum, que não o cidadão polícia, né? Seria a gente fomentar uma estilística da insurreição como uma tática suficiente. Eu acho que o Tikkun nos indica isso. O que seria uma tática suficiente? Uma tática que não está subordinada a uma estratégia maior, hegemônica, ou seja, uma tática que não corresponde a uma estratégia, se puder dizer assim. E essa tática que não corresponde à estratégia seria o agir político como uma antipolítica, quer dizer, como não uma coincidência do saber moderno do governo de uns sobre os outros, que funda o Estado, né? Mas como uma agonística do combate. Uma agonística do combate seria redundante, mas assim, eu digo do combate para não confundir o agonismo que o Foucault retoma dos cínicos com, por exemplo, a ideia de agonística democrática da Chantal Mouffe, enfim, que admite uma certa competição, aspas, não violenta. O que seria isso, né? Então, se a teoria do sujeito coincide com uma teoria dos dispositivos que produz esse Blum como cidadão polícia, essa estilística da insurreição como uma tática suficiente seria algo muito parecido com o que Pierre Clastres trata no final da arqueologia da violência, ao retomar uma discussão complicadíssima sobre o Dasein do Heidegger, de que o guerreiro é o ser para a morte, né? Por quê? O infortúnio do guerreiro selvagem, que é o nome desse texto, seria justamente essa admissão radical que toda a metafísica moderna nos faz esquecer, do cristianismo ao humanismo, de que a gente vai morrer, né? E, na verdade, a forma de vida, isso é um problema também meio do Camus, né? Que ele diz assim, o principal problema filosófico é saber se vale a pena estar vivo ou não. Quer dizer, então, antes de descobrir se o mundo tem 3 ou 4 dimensões, é preciso descobrir se vale a pena ou não estar vivo. Isso se, como diz Nietzsche, o filósofo deve dar exemplo da sua filosofia com os atos, isso vai decidir se eu vou dar um tiro na minha cabeça ou não, né? E, na verdade, o que o Camus dá como solução, que me parece muito próxima da solução do Classes, é retomar essa imanência da vida
como constatação ou como lembrança diária de que nós somos mortais e de que a violência ocupa a vida em situações pontuais. Quer dizer, aí eu já estou falando quase que violência no sentido que o Tico colocou, mas não é, mas que, enfim, vamos pensar na estética militante contemporânea, né? Quando, por exemplo, grupos de feministas praticam o bashback, são treinamentos de autodefesa para reação contra agressões machistas, a própria tática Black Bloc em manifestações, né? A própria ideia de grupos que treinam artes marciais em torno de uma ideia antifa para impedir que um fascista fale, e aí abandonando completamente toda a metafísica liberal da liberdade de expressão, sendo muito claro em dizer que o fascista não pode falar. Então, essa estilística do combate como tática suficiente seria esse Dasein ameríndio, né, que dá pra falar assim, é o Dasein ameríndio, que é o reconhecimento do ser para a morte, que é o infortúnio do guerreiro selvagem, que aparece, eu ando meio viciado nesse trecho, aí eu vou terminar com ele só porque eu gosto dele mesmo, que é uma carta de uns estudantes que ocuparam a Faculdade de Economia em Atenas, no dia 14 de dezembro de 2008, que eu tenho um pouco como data fundadora do tempo que nós vivemos, né? No fundo, a gente está vivendo o tempo da não capacidade nem política nem econômica de se recuperar da crise de 2008, e esses meninos que estavam lá, meninos e meninas, que estavam lá ocupando, eles escreveram uma longa carta que tinha como nome, né, retomar o que é nosso, né, e no momento da carta eles dizem assim: se as lutas da modernidade nos ensinaram alguma coisa, não foi certamente a sua triste fixação num sujeito, a classe, o partido, o grupo, mas antes o seu processo sistematicamente antidialético. O ato de destruição não implica necessariamente uma dimensão de criação. Em outras palavras, a destruição do velho mundo e a criação do novo implicam dois processos distintos, ainda que convergentes. A questão que se coloca é antes que métodos de destruição do que existe podem ser desenvolvidos em diferentes pontos e momentos de uma insurreição. Eu tenho certeza que esses moleques leram de culto. Né? Dizer assim abertamente, as lutas da modernidade nos ensinam que o movimento é antidialético, e dizer que a destruição não precisa coincidir com a construção, imagina, isso é o maior legado hegeliano que aparece no Bakunin, no Marx, no Schumpeter, né? Então a recusa dessa leitura moderna. Por quê? Porque na guerra civil na qual